Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera, professor de Direito Administrativo do Jornal dos Concursos, e hoje estou aqui para conversarmos mais uma vez sobre questões. Questões de concursos públicos, questões de OAB, questões de provas anteriores para a gente treinar. Tá legal? Desculpa. Bom, vamos lá. Primeira questãozinha de hoje sobre contratos administrativos. A questão diz o seguinte: assinale a opção correta com relação aos contratos administrativos. Letra A. A subcontratação total ou parcial do objeto contratado não admitida no edital ou no contrato não autoriza a rescisão unilateral. Voltar aqui. Não autoriza a rescisão unilateral do contrato, desde que este seja cumprido de acordo com o prazo estipulado. Gente, autoriza sim a rescisão unilateral do contrato, e se não autoriza, tornou a alternativa errada, tá legal? Isso está lá no artigo 78, inciso 6. Artigo 78, inciso 6 da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, essa alternativa A está errada. Letra B. É nulo e sem nenhum efeito em qualquer caso, qualquer contrato verbal com a administração pública. Veja que essas palavrinhas têm que te chamar a atenção, né? Em qualquer caso, qualquer. Quando aparece esse tipo de palavra na questão, você tem que ficar esperto, você tem que tomar cuidado, porque normalmente tem pegadinha. Então, palavrinhas como sempre, necessariamente, obrigatoriamente, nunca, jamais. Cuidado com estes termos, porque quando aparece em prova, normalmente tem pegadinha, como é o caso aqui. Pera, existe contrato verbal firmado pela administração? Existe. Gente, a regra é que o contrato deva ser firmado por escrito, sendo nulo de pleno direito, salvo os contratos de pronto pagamento, pagamento imediato, no valor até R$4.000. Então, a própria lei estipulou esse valor, tá? Então, contratos de pronto pagamento, que é pagamento imediato, fez o serviço, a administração paga. Com valor até R$4.000, é possível que ele seja verbal. Isso está previsto, lá no artigo 60, parágrafo único da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Portanto, essa alternativa está errada, porque é possível contrato verbal. C. Caso a administração constate no cumprimento do contrato lentidão que impossibilite a conclusão da obra ou prestação nos prazos estipulados, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente. Isso aqui está certo. É a rescisão administrativa ou rescisão unilateral, né, feita pela administração pública, independe da concordância do contratado. Claro que o contratado deve ser ouvido, né, em observância ao contraditório e ampla defesa. Mas mesmo que ele não concorde com a rescisão, a administração pode rescindir unilateralmente. Isso está no artigo 78, inciso 3. Alternativa C é a correta. Artigo 78, inciso 3. E também artigo 79, inciso 1. E 79, inciso 1 da Lei 8666/93. Tá certo? Bom, letra D. Qual que é o erro aqui? Caso haja rescisão unilateral do contrato pela administração, em razão de cumprimento irregular de prazos, especificações ou projetos, a administração deverá devolver a garantia prestada pelo contratado. Errado. A administração não devolve, nesses casos, a garantia prestada. Letra E. A instauração de insolvência civil do contratado não serve de motivo para a administração rescindir o contrato. Errado. Serve sim. Então, esse não é que torna a alternativa errada. Serve sim. Tá legal? Tranquilos? Dá uma olhadinha no artigo 78, inciso 9 da Lei de Licitações. Então, essa questão 1, alternativa C de caso, é a alternativa correta. Questão 2.
Considerando a disciplina que rege a desapropriação, assinale a opção correta. Letra A. Conforme o entendimento simulado pelo STJ, o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta é de 5 anos. Isso aqui está errado. Tá? Realmente há uma súmula, que é a súmula 119 do STJ. Tá? Isso daqui é um S. Tá? Deixa eu fazer de novo. Opa! Pronto. Súmula 119 do STJ. Essa súmula, ela estabelece que a ação, o prazo prescricional para a propositura da ação de desapropriação indireta é de 20 anos. Tá? Só que essa súmula foi editada na vigência do Código Civil anterior, né, o Código Civil de 1916, que estabelecia que o prazo do uso capião extraordinário, que é aquele sem justo título e boa-fé, era de 20 anos. Tá? O novo Código Civil estabelece que o prazo desse uso capião extraordinário é de 15 anos. Tá? Então a gente tem que adequar o entendimento sumular à nova realidade normativa. Tá? Portanto, o prazo prescricional da ação de desapropriação indireta é de 15 anos, tá? Em conformidade com o novo Código Civil, que é o mesmo prazo do uso capião extraordinário, que é aquele sem justo título e boa-fé. Tá legal? B. Caso recaia a hipoteca sobre o imóvel a ser desapropriado, o poder público ficará impedido de dar início ao processo expropriatório. Não ficará impedido. A hipoteca não impede a desapropriação. A hipoteca não impede a desapropriação, tá? Olha só, artigo 31 do Decreto-Lei 3365/41. Esse decreto, ele estabelece o seguinte, ó, vou pegar o código aqui. Vamos lá, artigo 31 do Decreto-Lei 3365/41. Esse decreto, ele trata das desapropriações por utilidade pública, tá? E ele estabelece o seguinte, artigo 31. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Ou seja, a hipoteca não impede a desapropriação. Tá legal? Beleza. Letra C. O Poder Legislativo pode tomar a iniciativa da desapropriação, cabendo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Essa alternativa aqui está certa. É o artigo 8º. Artigo 8º do mesmo decreto, né? O Decreto-Lei 3365/41. Decreto 3365/41, artigo 8º. Letra D. Um município é competente para, presentes os requisitos legais, desapropriar bens de empresa pública federal. Não. Não, isso está errado. É sempre da esfera maior para a esfera menor. Então, se ele é empresa pública federal, ela não pode ter seus bens desapropriados por um município, nem por um estado, mas poderia ter seus bens desapropriados pela União. Tá? Gente, a União, ela pode desapropriar bem de estado e bem de município. O estado pode desapropriar bem de município. Tá? O contrário não é possível. Seja isso no âmbito da administração direta ou no âmbito da administração indireta. Tá? Então, um município não pode desapropriar bem de uma autarquia federal, um estado não pode desapropriar bem de uma autarquia federal, um município não pode desapropriar bem de uma empresa pública estadual. Então, é sempre do ente maior para o ente menor, não o contrário. Tá legal? Beleza. Letra E. A União poderá desapropriar bens para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias. Gente, irrupção é uma invasão súbita, uma invasão repentina, tá? Aqui,
ele dá o conceito de uma forma de intervenção do Estado na propriedade, só que ele chamou de outro, ele chamou de desapropriação, o que é caso de requisição administrativa. A Constituição estabelece isso lá no artigo 5º, inciso 25. Tá horrível a minha letra hoje, mas ó, é requisição administrativa, artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. Então, quando há perigo iminente, que a administração necessita de usar um bem imóvel ou imóvel do particular, ou até um serviço para atender a uma necessidade coletiva urgente, transitória, a figura é a requisição administrativa e não a desapropriação. Tá bom? Portanto, errado essa alternativa aí. A alternativa correta é a C de casa. Próxima questão. Olha só o tamanho do enunciado da questão. Tá? Essa questão caiu numa prova de magistratura estadual. Tá? Se eu não me engano, magistratura da Bahia. Vamos lá. 3. O prefeito de um pequeno município brasileiro decidiu construir em praça pública um monumento para homenagear a própria família. Olha que bacana. Ele vai homenagear a própria família, fundadora da cidade. A obra seria construída em bronze e produzida por renomado artista plástico. O promotor de justiça da cidade, contudo, ajuizou ação civil pública para impedir que recursos públicos fossem destinados a tal finalidade, alegando que o dinheiro previsto para a obra seria suficiente para a construção de uma escola de ensino fundamental no município, e que o ato administrativo estava em desacordo com os princípios da moralidade, da impessoalidade e da economicidade. Os advogados do município argumentaram que, embora não houvesse escola de ensino fundamental na cidade, a prefeitura disponibilizava transporte para as crianças frequentarem a escola na cidade vizinha, destacando também que a obra teria a finalidade de preservar a memória da cidade e que a alocação de recursos públicos era ato discricionário do Poder Executivo. Em face dessa situação hipotética, e com base na moderna doutrina sobre o controle jurisdicional da administração pública, assinale a opção correta. Letra A. O ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Errado! É passível de controle pelo Poder Judiciário desde que a administração haja de forma abusiva, né? De forma que não atende ao interesse público, porque daí você acaba até configurando uma ilegalidade, né? Falta de razoabilidade, falta de proporcionalidade, violação ao princípio da impessoalidade, inclusive gera uma inconstitucionalidade, né? Já que o princípio da impessoalidade tem previsão constitucional, tá certo? Letra B. Ao juiz é atribuída a competência para, por meio de decisão, alterar o projeto e o material a ser utilizado no monumento, de forma que os custos da obra adquiram valor razoável e compatível com o orçamento municipal. Não, aí a administração, ela está decidindo pela administração o que é mais conveniente e oportuno para ela. Está ingressando no mérito de uma forma abusiva, né? De uma forma que vai além dos seus limites, né? Você pode estar pensando assim, pô, mas afinal de contas, o judiciário interfere ou não no mérito? Gente, o Poder Judiciário ele interfere no mérito se houver algum abuso por parte da administração, tá? Então, o Poder Judiciário impedir que a obra seja realizada, perfeito, é uma coisa. Agora, o Poder Judiciário escolher pela administração qual o material que será utilizado, de que forma aquilo será feito, aí ele está extrapolando, ele está decidindo pela administração o que é mais conveniente e oportuno para ela, e isso não é possível. Tá legal? Beleza. Letra C. O MP não tem legitimidade ativa para ajuizar a ação visando discutir as opções do prefeito. Claro que tem, né? Claro que tem. O MP visa justamente o cumprimento da Constituição Federal, né? Zela pelos interesses difusos e coletivos. Então, o MP tem legitimidade para ajuizar essa ação. Letra D. O ato do prefeito, embora discricionário, é passível de sindicância pelo Poder Judiciário, a fim de que este avalie a conformidade deste ato com os princípios que regem a administração pública. Perfeita
esta alternativa D. Perfeito. O ato do prefeito, embora seja discricionário, é passível de controle pelo Poder Judiciário. Controle na medida em que, se o ato se demonstrar ilegal, se o ato se demonstrar abusivo, ele pode ser anulado pelo Poder Judiciário. Tá bom? E hoje, a violação a um princípio equivale à violação a uma lei. Por isso, o ato deve ser anulado. Tamanha a importância do princípio no nosso ordenamento jurídico. Tá bom? Letra E. O Poder Judiciário, caso vislumbre violação de princípio constitucional, poderá revogar o ato administrativo do prefeito. Errado por conta deste revogar. Não é revogar, é anular. Tá legal? Muito bem. Então, essa questãozinha, letra D de dado, é a alternativa correta. Última questão que a gente vai analisar, questão 4. Trata-se de um item de prova da CESP, né? Prova da CESP aparece o item dessa forma e o candidato tem que julgar se o item é verdadeiro ou falso, tá? Então essa foi uma prova que o cargo era oficial de inteligência da ABIN em 2008. E o item dizia o seguinte: decorre do poder disciplinar do Estado a multa aplicada pelo poder concedente a uma concessionária do serviço público que tenha descumprido normas regulamentares impostas pelo poder concedente. Bom, e aí? Isso é verdadeiro ou falso? A questão é, ele exerce o poder disciplinar, era o que o candidato tinha que saber, que se a administração aplica uma multa ao contratado, está sendo exercido o poder disciplinar? Era isso que o candidato tinha que saber. Pera, está ou não? Sim. Sim. Gente, cuidado. O candidato pensa que o poder disciplinar ele é exercido quando a administração aplica uma penalidade ao servidor, tão somente, apenas. E não é. O poder disciplinar, ele também é exercido quando a administração aplica sanções a particulares que mantenham alguma relação específica de sujeição com a administração, como ocorre na relação entre contratante e contratado. Então, quando o contratado não está cumprindo o contrato e a administração lhe aplica uma penalidade garantido contraditório e ampla defesa, ela está exercendo, sim, o poder disciplinar. Porque esse particular tem uma relação específica de sujeição com a administração. Tá? Agora, se a administração aplica uma penalidade a um particular que não mantém qualquer relação específica de sujeição com ela, mas sim uma sujeição geral, né? Aí estará sendo exercido o poder de polícia. Como, por exemplo, uma multa de trânsito aplicada a um particular qualquer. Tá? Então, olha só, é uma série de entendimentos, né? Primeiro, quando a administração aplica sanções a servidor público, é poder disciplinar que está sendo exercido, beleza. Quando a administração aplica sanção a particular, aí depende. Se esse particular mantém uma relação específica de sujeição com a administração, aí é poder disciplinar. Caso contrário, é poder de polícia. Beleza? Ó, atenção, poder hierárquico nunca, hein? Poder hierárquico nunca. Tá? Pelo poder hierárquico, a administração não aplica penalidades. Tá certo? Dá uma olhadinha lá na aula de poderes da administração, que inclusive a gente comenta isso lá na aula de poderes da administração, essa questão da sujeição específica e da sujeição geral. Sujeição específica, poder disciplinar, sujeição geral, poder de polícia. Na aula de poderes eu explico isso. Tá legal? Tranquilos? Então o item tá certo. Gente, aqui aparecem os meus contatos. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.